A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, é a hora do nosso devocional. Meditando na palavra de Deus, fui levado a escrever uma reflexão e vou citá-la para vocês, mas depois iremos mencionar a palavra de Deus. Essa reflexão é baseada na palavra de Deus, que diz assim: quando a crise requer o impossível de Deus, Ele não o fará sem que haja a desistência do possível do homem. Repetindo, quando a crise requerer o impossível de Deus, Ele não o fará sem que haja desistência do possível humano. Agora, voltando para a palavra, vamos basear no acontecimento que envolveu Marta, Maria, Lázaro, Jesus, os seus discípulos. De repente, Jesus recebe uma notícia de que Lázaro estava doente. Eu sei que a perspectiva de Marta e Maria é que Jesus, ao receber esse comunicado, viesse depressa, fosse depressa até aquela aldeia para impetrar a bênção da cura sobre Lázaro, para que ele vivesse. Mas a Bíblia diz que Jesus ainda demorou 2 dias até que ele teve aquela revelação, né? Ele é Deus, ele sabe de tudo. Ele disse para os seus discípulos: agora nós vamos até Betânia, onde está Marta e Maria, porque o nosso amigo Lázaro dorme. Os discípulos então disseram: bom, se ele dorme, ele está bem, porque quando alguém não está bem, foge até o sono, né? Mas ele dorme, ele está descansando, ele vai restabelecer. Mas Jesus então esclareceu isso para os discípulos e disse: Lázaro morreu. Por que Jesus, na verdade, demorou 2 dias para atender o pedido urgente de Marta e Maria? Porque ainda havia possibilidade humana. Então Jesus espera para que acabasse toda a possibilidade humana. Quando Jesus chega, Marta e Maria, ao conversar com Jesus, elas disseram para ele: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus pergunta: onde o puseram? Uma delas diz: Senhor, ao chegar no sepulcro, que mandou abrir, uma delas diz: Senhor, já cheira mal. Essas declarações, tanto de Marta como Maria, denota que da parte delas não havia mais esperança. A esperança delas agora não era para aquele momento. Quando Jesus disse: seu irmão há de ressuscitar, ela respondeu: eu sei que ele há de ressuscitar. Ela estava falando já na ressurreição dos justos, né? A primeira ressurreição dos que são de Cristo na sua vinda. Ela já estava se referindo a isso. Quer dizer, a esperança de ver o seu irmão vivo tinha se desvanecido.
a possibilidade humana tinha encerrado ali. E ela então agarrou em outra possibilidade. Ela agarrou em outra certeza, em outra promessa. A de poder, ela contentou-se com outra promessa, de poder vê-lo um dia na ressurreição dos justos. Mas Jesus, na verdade, estava falando de uma ressurreição física, de uma ressurreição milagrosa, daquele momento, diante dos olhos de todos. Então, ele ressuscita Lázaro. Manda que Lázaro saísse para fora do sepulcro e ele saiu. Então, meus amados irmãos, Deus só agirá no seu impossível, né? Porque Ele é Deus do impossível. Quando for retirada toda possibilidade humana. Às vezes, as coisas não acontecem porque queremos ajudar Deus. Suplicamos a Deus enquanto há muito que fazermos, enquanto temos condições de agir. Isso é visto em toda a Bíblia. Quando Israel chegou diante do mar, atrás Faraó com seu exército, querendo matá-los. Na frente um mar que era um obstáculo intransponível, né? Naquela hora. Dos lados o deserto, não tinha por onde esconder 3 milhões de pessoas. Acabou, esgotou toda a possibilidade. Então Moisés clama ao Senhor. A resposta de Deus foi: diga ao povo que marche. Ainda havia possibilidade humana. Eles não tinham entrado na água ainda, havia alguns metros até pisar na água. Ainda tem possibilidade humana. Diga ao povo que marche. O povo começou a andar, não é? A andar rumo às águas, quando eles percebem que as águas começaram a se agitar e o mar começou a abrir. Mesmo no caso de Lázaro, quando Jesus o ressuscitou, havia uma possibilidade humana ainda. Qual era? Era de tirar a pedra da porta do sepulcro. E Jesus simplesmente mandou: tire a pedra. Então, queridos irmãos, Deus só vai agir para o milagre na sua vida quando realmente precisar dele. E quando é que realmente precisa dele? Quando há uma desistência da possibilidade humana, por não poder, por não ter forças, por não saber o que fazer, por esgotar, não é? Por esgotar. Então, esse ser humano, esse servo do Senhor, foi o que disse Deus: aquietai-vos. Eu lembro que numa guerra ele diz: parai-vos e estai só olhando, só observando, parai-vos. Então, quando o servo do Senhor não pode, ele lança sobre o Senhor a sua ansiedade. Ele entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e desiste de lutar com suas forças, desiste de lutar usar as suas forças. Uns confiam em cavalos, outros em carro, nós confiamos no nome do Senhor. Então, quando é que Deus vai agir? Quando houver desistência das possibilidades humanas. Quando o ser humano olhar e disser: bom, já fiz o que pude. Tudo que eu pude fazer, eu fiz. Agora
é com Deus. Meus irmãos, tenham todos uma semana de vitória na paz do Senhor Jesus.